A palavra dessa noite é para você que está se sentindo fraco. Às vezes a gente se sente tão fraco diante das circunstâncias, né? Parece que a gente não tem mais força de ir adiante. E para você que disse, para você mesmo, que não vale mais a pena servir a Deus. Vamos ver, vamos ser sinceros, vamos brincar de dizer a verdade aqui. Quem já pensou isso? Diga amém. Estou muito fraco. Não vale mais a pena servir esse Deus. Para você que disse para você mesmo que não vale mais a pena viver. Às vezes o desespero é tanto, né? Que a gente diz para nós mesmos: não vale mais a pena viver. Queria dormir e não acordar mais. Tamanha é a luta, tamanha é a perseguição, tamanha às vezes é a fraqueza. Tamanha às vezes são as lutas, as provações. E também para você que disse, para você mesmo que diante de tantas lutas está se sentindo tão fraco que não vai suportar essa provação até o fim. Tem luta na nossa vida, tem provação na nossa vida que é rápida, né? Vem, quando a gente menos espera já passa, mas tem situações, igreja, que demora, parece que a bênção não vem, parece que o milagre não acontece, parece que o sobrenatural não é mais natural, não é mais real, e a gente fala assim: essa vez eu vou sucumbir. E queridos, eu quero liberar sobre a sua vida algumas coisas que foram liberadas sobre a minha vida algum tempo atrás. Palavras de entendimento, palavras de ânimo, palavras para aqueles que estão sem força, sem vigor, sem esperanças de dias melhores. Mas pastor, isso acontece com gente que está dentro da igreja? Claro que acontece. Eu sempre falo aqui, as pessoas às vezes falam assim: pastor, mas eu aceitei a Jesus e eu estou enfrentando luta. Querido, você aceitou Jesus, mas você continua vivo. Amém? Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos aí suscetíveis a enfrentar essas situações. E foi, quem sabe, passado uma falsa ideia para nós, que quando nós nos batizamos nas águas, e infelizmente esse é o evangelho que tem sido pregado Brasil e mundo afora, que vem para Jesus que você não vai mais enfrentar luta. Aí você vira um Superman, você vira um homem de ferro, nada te abala, nada te entristece. Não, querido, você aceitou Jesus, você passou a ser nova criatura. Amém? Mas as tribulações vão acontecer, e tem umas que nos deixam realmente o quê? Fracos. E a mensagem dessa noite é que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Amém? Querido, se você está se sentindo fraco, se você está passando por luta, você pode ter duas opções: desistir, abandonar tudo, ou permitir que o Espírito Santo, através do poder de Deus, venha se aperfeiçoar nessa situação difícil que você está enfrentando. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que não desistiram, de pessoas que passaram situações difíceis, e o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dessas pessoas. Agora, se a Bíblia, a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, quem que muda? Somos nós. Às vezes falta fé, falta esperança, falta ânimo. A gente se esquece que o ser mais poderoso que existe aqui na terra habita dentro de nós, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Agora eu fico pensando, se o Espírito Santo ajudou Abraão, ajudou tantas pessoas, na época era Espírito do Senhor, ajudou Abraão, ajudou os apóstolos, ajudou os primeiros discípulos, por que ele não vai nos ajudar
É porque muitas vezes nós desistimos no meio da caminhada. Eu estava pensando algo semana passada, querido. A área da tua vida que você mais sofreu, que você mais pecou, escute, que você mais errou, se você crê numa restauração, você vai ser usado por Deus para falar justamente desta área que você mais sofreu. Casa de recuperação para dependente químico. Quem que está à frente da maioria das comunidades terapêuticas? É gente que teve contato com droga. É assim ou não é? Ministério de casais. É casais perfeitos que estão à frente? Não. É pessoas que tiveram problemas em seus casamentos. Ministério de hombridade, ministério de mulher. É nesse sentido que eu creio que o poder de Deus, ele pode nos aperfeiçoar e nos dar um destino, um propósito. Amém? Algo que você tenha incentivo, um motivo para acordar de manhã e lutar por aquilo que Deus escolheu para você fazer. Você que está aqui, que pode estar enfrentando problema no teu casamento, se você querer, Deus pode te usar para restaurar casamento. Mas é nesse momento de luta, é nesse momento de fraqueza, que você tem que confiar em Deus, obedecer a Deus. Amém? Nas áreas da finança, quem sabe numa área de enfermidade, quem sabe você esteja enfermo, Deus pode te curar se você permanecer fiel. E pessoas doentes vão vir até você, e você vai falar que o Deus que você serve é um Deus que cura, porque Ele te curou. Casais feridos vão vir até você, e você vai falar para esses casais que Deus é um Deus que restaura casais, porque Ele restaura o casamento. Amém? No papel da mulher, no papel do homem. Mulheres que nunca tiveram um contato bíblico, nunca tiveram um modelo de mãe sobre qual é o papel, elas virão até você, e você vai ter autoridade para ensinar, se você não retroceder no meio da caminhada. O negócio é prosseguir, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz: diga o fraco, eu sou forte. Você vai abrir em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Aleluia. Essa palavra linda. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é aí que eu estou forte. Olha que loucura, querido, que coisa mais doida mesmo. Isso aqui vai contra tudo que está sendo pregado hoje na TV brasileira. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vamos ler o versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E no momento que você acha que não tem mais força, que o Espírito Santo vai pelejar por você.
O apóstolo Paulo, diante de uma terrível prova, a qual ele chama de espinho na carne, e que mesmo não obtendo sucesso contra esse espinho na carne, ele solta uma bomba contra Satanás e seus demônios. E olha só o que ele diz: de boa vontade, pois mais me gloriareis das fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Um homem que estava passando um dos maiores momentos de lutas da sua vida espiritual, do seu ministério, algo que o atormentava, algo que o perseguia, ele chega ao ponto de dizer que sente prazer em suas fraquezas. É o oposto do que acontece hoje conosco. Hoje, quando a luta vem, quando a perseguição vem, em vez de nós falarmos, digo fraco, sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, parece que nós nos entregamos de vez. Parece que nós nos esquecemos dos exemplos que foram deixados na palavra de Deus. Parece que vem algo e deleta aquilo que o Espírito Santo quer que nós lembrem. E parece que vem algo e deixa em evidência aquilo que quer que Satanás queira que nós venhamos lembrar. O apóstolo Paulo dizia: quando estou fraco é que eu sou forte. E às vezes vem uma voz demoníaca e diz para nós que nós somos realmente fracos e que nós não vamos conseguir. Mentira do diabo. Amém? Você vai abrir em 2 Coríntios 11, 23. Segunda Coríntios 11, 23. Eu queria que você prestasse atenção, querido, no que nós vamos ler, para você entender que o apóstolo Paulo, ele tinha muita autoridade, muita propriedade naquilo que ele estava falando. Eu não sei o que o espírito de derrota tem falado no teu ouvido, mas eu sei o que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite: que você não nasceu para retroceder, você nasceu para seguir adiante, em nome de Jesus. E Ele vai te dar força se você crer na palavra de Deus, se você ousar praticar essa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor: são ministros de Cristo, 2 Coríntios 11, 23. Eu ainda mais. Olha daqui em diante tudo que o apóstolo Paulo enfrentou. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é exatamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Quem prestou atenção no que eu acabei de ler, diga amém. Esse homem passava luta ou não passava? Passava muita luta, muita perseguição. A Bíblia é recheada de história de homens e mulheres assim como eu e você.
Só que esse mesmo homem que enfrentou tudo isso, ele falava que o poder de Deus se aperfeiçoava nesses momentos. É nessas situações, querido, que a vida nos impõe, ou que nós damos legalidade para acontecer, é que você pode permitir que o Espírito Santo venha moldar em você um verdadeiro adorador. E hoje tem-se uma falsa ideia que adorador é aquele que canta bonito. Não, adorador não é o que canta bonito. Adorador é aquele que continua cantando e louvando o nome do Senhor, mesmo nas mais difíceis provações. Amém? Pode ser desafinadinho, mas se ele permanecer fiel no meio das tribulações, esse é um verdadeiro adorador. E observe o que o apóstolo Paulo passou, e ele ainda teve condições de declarar isso. Eu tenho por certo que o poder de Deus se aperfeiçoará na vida de cada um de nós, quando realmente estivermos tão fracos, que só vamos ter uma alternativa: depender dele, somente da sua poderosa palavra, que nunca voltará vazia. Jesus, aos olhos de muitos, quando morreu, se mostrou fraco, mas hoje ele se mostra com poder, através da minha e da sua vida. Amém? Muitos olharam para aquela cruz e falaram: olha que Jesus derrotado é esse. Não era esse que curava enfermo, não era esse que fazia paralítico andar, não era esse que fazia o cego enxergar, não era esse que multiplicava pão e peixe. Olha que fraco. Mas no terceiro dia algo aconteceu, ele ressuscitou. Amém? E ele subiu ao Pai, e tem uma promessa para mim e para você, que eu não ficaria sozinho, e nem você. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos fortalece, é Ele que enxuga nossas lágrimas quando nós choramos, é Ele que nos assiste de madrugada, quando não conseguimos dormir devido à luta, é Ele que assiste aqueles dias que a gente acha que não vai ter fim. E Ele não quer só assistir, Ele quer te renovar, Ele quer te renovar, igreja. 2 Coríntios 13, 1-4 diz assim: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e a segunda vez eu digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, eu digo, que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, ele vive, contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Amém? Esse Jesus é forte, esse Jesus é poderoso. Hoje mesmo que você esteja fraco, se você crer e se achegar a Deus, ele se mostrará forte através de você. Mas pastor Ardinei, lá em casa está todo mundo fraco, mas é você que está aqui nessa noite, que Deus escolheu, que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você se mostre forte, para que você seja forte naquela casa, para que você olhe para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos e diga: tem solução. Amém? Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. E a Bíblia me garante que maior é o que habita em mim do que aqueles que estão no mundo. Jesus é mais forte do que essa fraqueza que você está sentindo. Quem crê nisso, diga amém. Ah, mas mostraram para nós um Jesus fraco. Ele é forte. Jesus é mais poderoso do que essa depressão que você está passando. Jesus é mais forte do que o vício que tenta te dominar. Jesus é mais forte que o pecado que tenta te afastar de Deus e dos seus propósitos todos os dias da nossa vida.
Jesus é mais forte, Jesus não se cansa, Jesus não é fraco, Ele habita em mim, e Ele vai me fortalecer no dia da minha fraqueza. Mas pastor, tem dia que eu não tenho força nem para orar, tem dia que eu estou tão fraco que eu não consigo nem abrir a boca para orar. É nesse dia que você tem uma coisa a fazer: dobrar seu joelho, não falar nada, apenas chore se quiser chorar, grite se quiser gritar, e apenas ouça se quiser ouvir, e deixa o Espírito Santo interceder por você diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Teve situações na minha vida, querido, que o negócio ficou tão difícil, que eu dobrava o joelho e não sabia nem como orar. Eu apenas o quê? Chorava, clamava, gritava, urrava. Tamanho era o desespero, tamanha era a fraqueza. E eu tenho por certo, querido, que naqueles momentos em que eu não sabia nem como orar, o Espírito do Senhor, Ele intercedia por mim diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Porque Jesus é forte, o Espírito Santo é forte, mesmo que eu seja fraco. Romanos 8:26, eu vou estar lendo Romanos 8:26, se alguém quiser acompanhar. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, no versículo 28 de Romanos 8, é o que eu já falei para a igreja algum tempo atrás, mas eu volto a falar, preste atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem acha? Quem tem certeza aqui que foi chamado por Deus? Quem tem certeza aqui que nasceu com um propósito? Diga amém. Queridos, a Bíblia diz assim: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem essa convicção de que você não nasceu por acaso, mas que Deus te escolheu, Deus sonhou com você, Deus planejou o teu nascimento, todas as coisas vão colaborar. Amém? Pastor, mas o dia de maior luta, esse dia de maior luta vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos, igreja. Para se lembra um pouco da sua vida. São nos momentos de fraqueza que devemos nos achegar a Deus em oração, nos chegar a Deus em adoração, nos achegar a Deus em sinceridade de coração, pois nós temos um intercessor chamado de Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso eu defendo a ideia de que, mesmo diante das maiores lutas, mesmo nem sabendo como orar, mesmo não sabendo o que orar, mesmo não sabendo como adorar, devido às circunstâncias que se levantam contra nós, devemos dobrar nossos joelhos e nos apresentar a Ele, pois creio que nesses dias, mais do que nos outros, o Espírito Santo vai interceder por nós diante do Pai. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, eu estou sendo perseguido, dobre o joelho. Pastor, eu estou com depressão, dobre teu joelho. Pastor, eu estou sem saída, dobre o seu joelho. Pastor, eu estou enfermo, dobre os joelhos. Mesmo sem saber o que falar, o que orar, o que fazer, dobre os joelhos. O Espírito Santo vai lhe ajudar na sua fraqueza. E uma coisa tem que ficar clara aqui nessa noite, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, se você ama a Deus, se você guarda a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, se você é chamado por Deus, todas as coisas vão contribuir, vão colaborar em seu favor. A maior luta da sua vida pode se tornar o maior testemunho da sua história. Eu vou falar de novo, a maior luta da sua vida
pode se tornar o maior testemunho da sua história. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele usa os pequenos para confundir os grandes, os que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas loucas, vis, desprezíveis desse mundo. Ele usa o fraco para confundir o forte. Hoje vemos pastores, preletores, missionários viajando pelo mundo afora, testemunhando o que Deus fez em sua vida, só porque eles clamaram a Deus, oraram a Deus, se achegaram a Deus no dia da sua fraqueza. Não se escandalize, querido, com o que eu vou dizer aqui, ó. Mas a depressão que essas pessoas enfrentaram colaborou. A enfermidade colaborou. O acidente colaborou, o problema familiar colaborou, a perseguição colaborou, o dia da fraqueza colaborou. Pessoas como eu e você que também se sentiram fracas, incapazes, impotentes diante de determinadas situações, que não sabiam mais o que fazer, que não sabiam mais como orar, que não sabiam mais aonde ir, que decidiram se achegar a Deus, adoraram, persistiram, prosseguiram, e o milagre aconteceu em suas vidas. Amém? Querido, quem que tem autoridade para chegar e dizer aqui, Deus cura a depressão? É somente quem venceu a depressão. Amém, filhos? Deus liberta o viciado. Quem tem autoridade, querida, é quem já esteve nesse lugar. E por que eles foram libertos? É porque eles decidiram crer. Quem tem autoridade para chegar aqui e dizer, Deus restaura a família, Deus restaura casamento? São pessoas que foram feridas, que tiveram suas famílias destruídas, mas que Deus fez algo. Então eu entendo que até os momentos mais difíceis da vida dessas pessoas, da sua vida, se você crer, vai colaborar para o ministério, para o propósito, para o destino que Deus tem para cada um de vocês. Amém? Mas tem que permanecer. Por isso que o apóstolo Paulo declarou que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. É na dependência total de Deus que Deus faz a obra em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo manda dizer, digo fraco, sou forte. E às vezes a igreja parece que é fraca, sendo que tem um Jesus tão forte e poderoso. Nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para a circunstância. Porque mesmo nós estamos fracos, desanimados, desiludidos, Ele, Jesus, continua sendo forte em nossa vida. E é nesse momento que Deus anseia que nós nos acheguemos a Ele. É nesse momento que até a tribulação, a perseguição, a enfermidade, a calúnia vai colaborar para o nosso crescimento espiritual, ministerial e familiar. Isaías 40, 29 diz assim, Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o Deus que você serve, igreja. É um Deus que te pega no colo quando necessário, é um Deus que te pega pela mão, é um Deus que enxuga tuas lágrimas, é um Deus que dá injeção de ânimo em você, pela presença do Espírito Santo. Ele dá força ao que não tem nenhum vigor, Ele multiplica as forças daquele que está cansado, daquele que está fraco. É esse Deus que nós servimos, e eu quero te dizer que Ele tem vigor para você, Ele tem força para você. A Bíblia diz que até os jovens se cansarão e se fatigarão. A Bíblia diz que os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Ele é Deus que renova as forças. Uma coisa precisamos entender, independente daquilo que estamos enfrentando, Ele está conosco, os planos dEle são perfeitos. Ah, pastor, mas eu não entendo o que está acontecendo comigo. Não é para você entender, é para você obedecer a Deus, e depois você vai entender.
Amém? Os planos dele são eternos. Deus não se enganou a nosso respeito. Deus nos escolheu. Se um dia alguém chegou para você e falou para você que Deus tem uma grande obra na sua vida, eu quero dizer que Ele não se enganou a teu respeito. E Ele quer cumprir esse propósito. Agora você precisa crer nesse sobrenatural. A igreja, ela precisa amadurecer de tal forma que a única influência que nós vamos precisar é a influência do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque a igreja sempre está esperando algo de externo. Eu sempre falo aqui, quando aquele pastor de fora vier, minha vida vai mudar. Querido, se tua vida não mudou com Jesus, não é um pastor de fora que vai fazer mudar a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sou contra. Agora a igreja fica esperando influências externas, sendo que dentro de ti habita o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós estamos querendo voltar atrás. A desilusão, ela nos afasta da presença dEle e do seu propósito para nossas vidas. Muitos dizem: me cansei desta vida, me cansei dos meus filhos, me cansei do meu casamento, me cansei da família, me cansei dessa luta, me cansei do ministério. Mas diante de tudo eu conheço um Deus que continua acreditando em nós. O Deus que não se cansa, né? Nós damos tanto trabalho para Ele, né? Nós se cansamos do marido, da esposa, dos filhos, da família. E Ele não se cansa de nós. Ele continua dizendo que tem um propósito para a tua vida. Ele é o Deus que nós servimos. Nós precisamos, queridos, se achegar a Deus verdadeiramente. O problema é que por muito tempo a gente se achegou a uma religião. Amém? A uma religião. O que você é? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Não, você não é crente, você não é evangélico. Você é filho de Deus. Ele quer que você se achegue a Ele, não a uma religião. Não somente a rituais, mas uma vida regida pelo Espírito e pela palavra do Senhor. Se achegue a Deus mesmo chorando, se achegue a Deus, Ele vai renovar suas forças. Nós temos uma corrida, igreja, ela só vai terminar quando Jesus voltar, ou quando o nosso coração parar de bater. Muitos que hoje estão cansados, se não buscarem a Deus, não conseguirão chegar até o fim. Não vou mais na igreja. Hoje é fulano que vai pregar. Hoje é ciclano que vai pregar. Misericórdia. Não quero mais saber de ministério, estou cansado. Se você não se achegar a Deus, querido, você corre o risco de não ir morar na Nova Jerusalém. E queridos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Ele manifesta o seu poder. Quando reconhecemos nossas falhas, confessamos nossos pecados, Ele manifesta a sua santidade. Quando confessamos nossos pecados, Ele manifesta o seu perdão. Não há poder maior diante do Deus do que uma pessoa na sua fraqueza, tanto física, espiritual, sentimental, familiar, ou até mesmo de caráter. Se achegar diante de Deus em adoração e com suas mãos levantadas, declarar sua total dependência dEle, Deus se comove. Os céus se movem, o mundo espiritual é abalado quando alguém declara fraqueza e total dependência de Deus. E sabe por que às vezes nós ficamos nesse ponto de fraqueza? Porque nós tentamos ser Deus. Nós sempre queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós sempre queremos fazer da nossa maneira e não da maneira dEle. Aí vem o cansaço. Meu Deus, fica paradinho aí que essa eu resolvo. Não, existe uma palavra a ser seguida. Tentamos resolver as coisas da nossa maneira. 2 Coríntios 4:7.
Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O dia 25 de fevereiro de 2003 poderia ser o dia que eu ia falar assim: Deus, eu não quero mais te servir, porque eu estava dentro da igreja e sofri esse acidente. Pelo contrário, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aquele acidente me trouxe para o centro da vontade de Deus. A impossibilidade da minha esposa de gerar filhos por muitos anos não foi motivo de nós se afastar de Deus, foi motivo de nós se achegar a Deus. A luta que você está enfrentando hoje, quer seja na saúde familiar, financeira, essa luta que está te deixando fraco, ela pode ser um motivo do seu afastamento ou da sua caminhada até o centro da vontade de Deus. Mas eu estou fraco, pastor. Ele é Deus que renova as forças. Olhe para a sua vida. Se eu fosse entregar o microfone aqui, eu ouviria testemunhos aqui de libertação, testemunhos de livramento, de cura, porque tem gente aqui que foi curada, tem gente que foi tirada aqui das mãos de Satanás, tem gente aqui que foi liberta de vícios, tem pessoas aqui que estavam com a família destruída, tem pessoas que estavam condenadas e hoje estão indo morar na Nova Jerusalém, mas a fraqueza veio, e Ele só quer fazer uma coisa nessa noite: Ele quer te renovar. Se achegue a Ele. Amém?